chover sobre nós água viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e o amor de Deus, a ternura de seu Filho Jesus e a santidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Nós queremos iniciar a nossa celebração pedindo perdão ao Senhor. Pedir perdão é sempre um ato libertador. Toda vez que nós magoamos alguém, que nos aproxima muito do que nós consideramos ser divino. Santo Agostinho dizia que para a gente reconhecer que errou, nós já precisamos estar movidos pela graça de Deus. Quando você tem um sentimento de arrependimento dentro de você, não de culpa, nós já fizemos a diferenciação. Quando você identifica que no coração há um cordãozinho puxando você para o caminho do arrependimento, é a graça de Deus que já está agindo. Santo Agostinho dizia que por nós mesmos, nós não somos capazes de nos arrepender de nada. É verdade, se você for ser honesto com você, como nós somos capazes de crueldades absurdas? Basta você alimentar o que é ruim, o que é maldoso, a tendência que você tem a unir-se àquilo que não é bom, aquilo que não edifica. Então, se você já tem uma pontinha, se você disse alguma coisa que você sabe que feriu, e você tem esse sentimento dentro de você, lhe indicando que você feriu alguém, fica um mal-estar terrível dentro de nós. Eu não me engano. Todo mal que nós fazemos a alguém, toda palavra torpe que nós dizemos a alguém, toda e qualquer atitude que possa ter provocado alguma coisa ruim na vida de uma pessoa, se aquela pessoa está experimentando o fruto da nossa maldade, nós estamos experimentando 2 vezes mais. Sim, porque todo mal que emana de mim, ele mantém a sua raiz em mim. Ele nunca vai para o outro somente, não. Se eu mando 50% de maldade para o outro, é porque eu estou com 150 dentro de mim. 150% dessa maldade fica dentro de mim. E como isso me faz mal? Como isso me atormenta? Nada pode me deixar mais triste, mais deprimido, mais doente, mais emocionalmente perturbado do que quando eu envio ou faço alguma coisa que está perpassado pela maldade. Você experimenta isso todos os dias. Como é ruim você conviver com a consciência de que você feriu, de que você machucou, que você roubou alguém, que você foi injusto, que você caluniou, que você provocou um sentimento emocional, físico. Por isso que o perdão é sempre uma atitude inteligente, para oferecer e para receber. Porque o perdão, ainda que você não continue sendo para aquela pessoa o mesmo que você era, ainda que o relacionamento fique modificado, mas pelo menos você expulsa a mágoa. Às vezes nós temos a ilusão de que perdoar é esquecer, né? Não. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você abrir mão do sentimento ruim que fica dentro de você, porque você sabe que fez alguma coisa de errado, ou porque você sabe que o outro fez alguma coisa de errado com você. Perdoar é você libertar o coração e dizer a você mesmo: eu não mereço guardar esse lixo. O rancor, a mágoa, é sempre uma expressão de um sentimento putreficado, que não valeu a pena, e a gente guarda.
Toda vez que você reconhece que você guarda rancor, que você guarda mágoa, você está reconhecendo para você e para os outros que você optou por guardar o que está estragado. Faz sentido você guardar na geladeira uma torta que você sabe que já azedou? Não. Mas por que a gente faz isso? Quando o assunto é sentimentos, quando o assunto é vivência. Quantas vezes nós escolhemos guardar dentro de nós, o lugar mais precioso que existe na vida? Aqui. É o lugar mais precioso que você pode frequentar, é você. Se você opta por guardar um sentimento estragado, mas aí você vem com uma lógica e diz: ah, padre, mas você não sabe a gravidade do que ele me fez ou do que ela me fez. Não importa. Eu estou lhe convidando a pensar de maneira inteligente sobre o que você escolhe guardar em você. O outro é outro problema e não lhe diz respeito mais. Você precisa ter a consciência de que não vale a pena guardar o que já está estragado. Isso vai lhe libertar de tantas coisas. Quando você descobre o poder terapêutico do perdão, você não vai perder a oportunidade de aplicá-lo diariamente. Perdoar quem nos roubou, perdoar quem nos ofendeu, perdoar quem nos traiu. Porque quando você opta guardar a recordação pecaminosa, por que é pecaminosa? Porque ela ainda lhe fere. E tudo que lhe fere é pecado. Às vezes nós pensamos muito o pecado naquilo que ofende a Deus. Não, ofende a Deus numa segunda instância. A primeira dimensão do pecado é o que ele ofende em nós, é o que ele ofende em mim, é o que ele prejudica, o que ele trava, o que ele impede de florescer em mim. Consequentemente em Deus, porque Deus é comigo. A nossa religião, o cristianismo, nos ensina o tempo todo que Deus é em nós, Deus é conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E quando nós dizemos no meio de nós, nós estamos interpretando que Ele está dentro de nós e por isso que Ele está no nosso meio. Deus está neste meio por causa de mim, Deus está neste meio por causa da Teca, através do Douglas, através da Ziza, do João, do Daniel. Ele está no meio de nós. Então nós que acreditamos assim, toda vez que eu penso no que desagrada a Deus, é porque num primeiro momento desagradou a mim, feriu em mim, fere a Deus. Por isso, quando eu guardo mágoa, eu estou me ferindo, não é o outro que está me ferindo mais. Num primeiro momento, o outro me feriu, registrou uma mágoa dentro de mim. Sim, o outro ainda teve uma participação nisso. Mas depois, se eu não escolho perdoar, a mágoa fica em mim e eu sou responsável por isso. Não é mais o outro. Pare para pensar. Quantas vezes você tenta, insiste em colocar a causa da mágoa no outro 5, 6, 10 anos depois que aquilo aconteceu? Assuma a sua responsabilidade. Você resolveu levar isso adiante. Você não deixou prescrever. E isso não é uma atitude inteligente. Eu tinha uma época que eu falava muito sobre isso de uma maneira engraçada. Eu falava que, às vezes, guardar mágoas e ressentimentos é como você fazer um mural para você guardar todos os cheques sem fundos que você já recebeu na vida. E você nunca esquece. Porque todo dia você vai lá e olha, cheque de 1982. Lembra direitinho. Pois é. Tomou um prejuízo naquela época e resolveu tomar vários ao longo da vida, porque toda vez que você olha no mural e recorda-se daquele prejuízo que o outro lhe deu, você volta a ter prejuízo, mas agora quem está lhe dando não é o outro, é você, que está escolhendo absurdamente em fazer um ritual de memória em torno do que lhe machuca. Viver magoado
é viver criando rituais de retorno daquilo que um dia nos ofendeu. Não é inteligente. Ah, mas é difícil perdoar, eu sei. Eu também estou aqui nas minhas lutas diárias para viver o perdão de coisas que às vezes aconteceram há 10 anos. De coisas que aconteceram o ano passado, mas eu estou aqui. Eu não desisto. Toda vez que o sentimento me ocorre para me colocar pensando no prejuízo que aquilo me causou, eu o substituo imediatamente pelas coisas boas que eu sei que estão acontecendo comigo hoje. A melhor maneira de perdoar-se, de arrancar o peso da mágoa e do ressentimento, é você substituindo por pensamentos positivos. É a lei da física. 2 pensamentos não ocuparão o mesmo lugar. Da mesma forma como 2 sentimentos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou eu amo ou eu odeio. Se eu tenho o ímpeto do ódio, eu naquele momento, ainda que seja pegar um cachorrinho meu e pôr no colo, eu escolho amar. E na hora que eu estou amando aquele cachorrinho, que eu estou naquela relação de amor com ele, o ódio faz as malas e vai embora. Quando você tem a tentação de sentir o ódio por alguém que está lhe machucando, abrace quem você ama. E permita que aquele abraço seja como uma transfusão de sangue, sabe? Vai embora o ódio e fica somente o amor. Abraço é uma transfusão de sangue emocional. Nós recebemos aquilo que de bom o outro sente por nós e, consequentemente, emocionalmente, a gente expulsa aquele sentimento opressivo que estava dentro da gente. Por isso que a missa começa com o perdão, porque o perdão é a atitude que nos reinaugura. Quer ficar novo de novo? Perdoe os seus ódios antigos. Arranque de você todo e qualquer sentimento que possa ser contrário à gratidão, ao amor, à bondade. Eu sei que você já errou muito na vida, mas não faz sentido você ficar pendurando no mural, escrevendo os erros que você cometeu para se recordar deles sempre. Extraia o aprendizado de cada um e vida que segue. E hoje nós queremos começar mais uma vez a nossa celebração pedindo perdão. Porque pedir perdão e receber o perdão de Deus é o que há de mais capaz e eficaz de promover mudanças na nossa vida. Um processo terapêutico, naqueles que a gente vai ao psiquiatra para conversar, não só para tomar remédio, psicoterapia, os psicólogos. Dificilmente um processo terapêutico não nos conduz pelos caminhos do perdão. Todo e qualquer amadurecimento humano, todo e qualquer processo de superação passa necessariamente pela experiência de perdoar e ser perdoado. Investigue dentro de você. Se em algum momento da sua vida você também colocou no mural da memória o pecado cometido, ou então aquilo que lhe machuca porque você se recorda do que o outro fez, e esse é o momento de você perdoar e ser perdoado. É o momento em que liturgicamente nós colocamos o nosso coração diante de Deus e esperamos dele a sua ação restauradora por meio do perdão. Eu andava só quando ouvi uma voz me chamar, dizendo: filho, necessito lhe falar. Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, mas quando percebi, estava sendo amado. Meu coração se abriu, meus olhos encheram-se de lágrimas e minha mão
acenda-me sua mão. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar, tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Sempre, sempre, sempre do nosso pecado. Livrando-me Desde então senti que já não era mais o mesmo. Aquela solidão não havia mais em mim. Os meus olhos se voltam inteiramente ao Senhor, depois que descobri como é grande o seu amor. Conhece o meu caminho, sabe onde eu ando, é o meu refúgio e a minha proteção. Está sempre me ajudando nos momentos mais difíceis, sendo a minha salvação. Seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar, tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. E é verdade, se tem alguém que pode nos livrar do pecado, são os nossos verdadeiros amigos. Um amigo sempre nos recorda de que nós estamos guardando mágoas, de que nós estamos elevando esses sentimentos que não são nobres à categoria de nobres. Quantas vezes o seu melhor amigo lhe ajudou a arrancar de você o ódio que você sentia? Por isso que quando Deus passa a ser um amigo da gente, quando você o retira do altar de glória e coloca ele dentro de você com uma voz interior que lhe auxilia, que lhe encaminha ao melhor de si mesmo, ninguém lhe segura. Quem fez uma verdadeira amizade com Deus será eternamente amigo de si mesmo. Por isso hoje, ao pedir perdão, nós queremos olhar para Deus como se estivéssemos olhando para um amigo, nosso guardião.
seja sempre o guardião das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar, tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz. Nós os bendizemos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Senhor Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Hoje eu quero rezar de maneira muito especial essa Eucaristia por duas irmãs, a Lourdes, que faz aniversário agora, no dia 14, e a Zita, peço pela saúde dela, que neste momento está enfrentando lá um momento difícil. Quero rezar também pelo aniversário da Paula Maluf, filha da minha querida amiga Valéria Maluf. Rezar pela alma, hoje é o 7º dia de falecimento da Eunice Braga. A Eunice, para quem já peregrinou comigo, é irmã da Dona Augusta, que tantas vezes também esteve comigo nas minhas peregrinações. Rezar também por uma peregrina que faz aniversário, a Dona Maria de Jesus. E também quero colocar aqui todas as intenções de maneira especial os que faleceram nesta semana e que vocês gostariam de ter tido a oportunidade de celebrar uma Eucaristia, ou pelo 7º dia, ou na intenção das famílias que sofrem, você que nos acompanha em casa, que não teve a oportunidade de rezar pelos seus mortos. Quero colocar aqui essa intenção e também pedir pela saúde de todos nós. Ó Deus, que mostrais a luz da luz da verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho. Dai a todos os que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías.
Isto diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a plainais. Os seus sucos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito. Estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso,
havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da nossa salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Seja sempre o guardião Das palavras que eu falo, e também seja o pastor a conduzir os meus passos. Não me deixe por caminhos tortuosos caminhar, mas me mostre o que é amar. Amar, tome conta da minha vida, ensinando-me a viver, para que eu possa desde agora muito mais lhe conhecer. Seja o meu melhor amigo, fique sempre ao meu lado, livrando-me do pecado. Durante a leitura da Tânia me ocorreu uma coisa. Eu acho que é bom a gente mudar o leitor de vez em quando, porque senão ela pode entrar com uma ação trabalhista contra mim. E ela tem materialidade para provar na justiça. Todo domingo é ela que faz de tudo. provas, digamos, né? E ela não é uma pessoa confiável. Ela entra no processo civil. Hoje a Belinha está de novo aqui, ó. Deixa ela, tadinha. Deixa ela. Não mata não. Minha gente, esse evangelho é lindo. Você já deve ter escutado muitas vezes falar sobre ele. E não tenho a pretensão de dizer algo absolutamente novo sobre ele, porque às vezes nós precisamos ouvir as mesmas coisas. Eu cheguei à conclusão na vida de que o que transforma a nossa história não é algo de novo que nós ouvimos, mas é algo que já ouvimos muitas vezes no momento em que nós estávamos novos. Novas palavras, novas atitudes. Mas por que não o faz? Porque às vezes nós não estamos suficientemente abertos ou não estamos cultivando a fertilidade do nosso coração, do nosso entendimento, para que quando essa palavra cair sobre nós, ela possa gerar os frutos e não tenha o mesmo destino triste da que caiu nos espinhos, da que caiu numa terra árida, da que caiu no meio das pedras. Eu tenho para mim uma regra de vida que eu, Fábio, estou falando de mim, que talvez possa ser para você também. Eu preciso florescer onde Deus me planta. Eu que já precisei passar por muitas transições na minha vida, a começar no seminário. Quando você está se acostumando com um lugar, está na hora de ir embora. É muito duro isso na vida do seminário. Quando você começa a se acostumar com as pessoas, com aquela comunidade, com aquele lugar, está na hora de ir embora. Então isso para mim foi uma regra. Eu entrei no seminário, eu tinha 16 anos. É uma regra que eu sempre apliquei para mim, porque eu aprendi a duras penas. Eu não aprendi porque eu quis. Se eu pudesse, eu sou aquele tipo de gente que constrói uma casinha branca no alto da serra e é sepultado lá no final da vida. Eu adoro a estabilidade. Eu não tenho nenhum problema de morar a vida inteira no mesmo lugar, de ter eternamente os meus amigos, aquelas pessoas que participam da minha vida. Aliás, isso eu acho que isso é uma qualidade humana. Eu particularmente admiro quando eu olho para uma pessoa que, mesmo que ela tenha ficado famosa, ela mantém os amigos de quando ela não era famosa. Isso é muito bonito. Eu vejo isso nos meus amigos que ganharam um reconhecimento público. E mesmo que você não tenha tido essa coisa de ser famoso,
Eu lhe admiraria muito se você me dissesse: padre, eu tenho amigos de 30, 40 anos. Os meus amigos são de longa data. Não é nenhum problema você ter amigos recentes. Significa que você é uma pessoa fácil de conviver, apaixonante, né? As pessoas se aproximam de você e gostam, querem estar perto de você. Mas eu sempre me preocupo quando eu observo que uma pessoa está sempre com uma leva nova de amigos e não sobrou ninguém daquela leva antiga. Está sempre num ciclo que parece que não respeita a estabilidade e a confiabilidade que só o tempo nos dá. Então eu não tenho problema. A minha alma nasceu para ser fixada num determinado ponto do mundo e ali ficar. Gosto de viajar, gosto de ir ali de vez em quando, mas o meu aqui é absolutamente fundamental na estrutura da minha felicidade, do meu contentamento. Então eu já aprendi que eu devo florescer onde Deus me planta. Devo florescer. Mas o meu florescer, ele é o tempo todo rodeado de cuidados que seguem as mesmas regras de quem cultiva o campo. Se você vai escutar russo, chama-se Almas Mortas. Gogol é o escritor. E tem um determinado momento que ele faz uma descrição linda de que o trabalho com a terra é o primeiro trabalho legítimo humano. Se você quiser se aproximar do que há de mais legítimo nos trabalhos humanos, você vai identificar o agricultor. Por quê? É a nossa raiz. Há uma conexão muito grande entre o solo e os nossos pés. É sobre o solo que nós andamos, como se de alguma forma nós também estivéssemos plantados. Então, quem tem o hábito de cultivar a terra, possui uma ciência mais antiga do que todas as outras. E é por isso que eu, em um determinado momento da minha vida, até na semana passada, contei aquele episódio que a minha mãe me colocava para cultivar com ela. O chão, a gente adubava, a gente buscava o esterco, né, como a gente falava naquela época. A gente adubava o terreno para que quando nós colocássemos a semente, nós não perdêssemos tempo. Para quem cultiva a terra, sabe que seria uma irresponsabilidade colocar uma semente boa num solo que ainda não está preparado. Toda vez que a gente quer plantar uma árvorezinha aqui em casa, a primeira coisa que a gente faz é chamar a especialista em solo, que é a Georgia, que cuida daqui pra gente. Georgia, dá uma olhada aqui, se aqui vai ser um terreno bom para a gente plantar. Ela vem, identifica se o solo está bacana, se não, porque às vezes numa mesma propriedade você tem diferenciação, sim. Por que as palmeiras cresceram muito mais na parte de baixo, na casa da Teca, que não gastou um centavo para construir essa casa, e do meu lado, que gastei tudo, as minhas palmeiras ficaram tudo michuruca? Estou aqui nessa luta para tentar entender por que as palmeiras da Teca são mais bonitas que as minhas. Fui eu que comprei essas infelizes, foi eu que passei lá no caminhão, vi essas 12 palmeiras esticadas lá em cima do pão. Comprei, vim, trouxe, paguei, eu lembro, paguei quase R$800 cada uma, não foi na época? Palmeira imperial. Aí vim, tinha todas o mesmo tamanho. Vem cá ver as que estão no lado da Teca e vem cá ver as que estão do meu lado. Elas eram irmãzinhas, filhas da mesma mãe, vieram no mesmo caminhão, sofreram o mesmo processo. As da Teca estão lindas, sadiantes. Parece que elas têm 40 anos. As minhas estão aqui. Minguadinha. Vai entender, é o sol. A chaga da palmeira. É, a chaga da palmeira, vai escrever no livro. Como é que nós podemos entender que algumas coisas crescem estando tão próximas? Qualidade do solo chama-se isso. De repente, por motivos que nós desconhecemos,
aqui na área onde eu construí a casa da Teca, tenha algumas riquezas minerais que aqui do meu lado eu não tenho. E quando você olha para a terra, está tudo igual, a mesma cor. Só que o mistério da fertilidade a gente não enxerga. E a gente só vai perceber à medida que o tempo vai passando e as mudas vão mudando. Por isso que chama-se muda, porque muda rápido. Daquela coisinha pequenininha, de repente. Então, minha gente, toda vez que nós vamos plantar alguma coisa, a primeira regra deveria ser: há fertilidade onde eu vou plantar? Por que eu estou falando isso? Nem agricultores nós somos. Eu ainda tenho a graça de morar na zona rural e conviver com essa coisa do plantar, de ter vizinhos que plantam, que colhem. Aqui em casa a gente tem até algumas verduras que a gente não, né? Vamos dar o mérito. O Vanói, que é o esposo da Teca, que é um homem que gosta do cultivo da terra. Nós somos exatamente iguais. E o que é bonito é que há uma antropologia cristã a partir disso. A semente condensa, como dizia Aristóteles, todas as possibilidades da árvore. Você já me ouviu falar tantas vezes disso. O que nós acrescentamos à semente? Colocá-la no lugar certo. Somente isso. O nosso papel, a nossa responsabilidade com a semente é cuidar para que a gente ofereça a ela o lugar certo. Não adianta você querer plantar a semente certa no solo errado. A semente será sempre certa, ela sempre está capacitada para tornar-se aquilo que em potencial está dentro dela. É Jesus que também pega uma semente de mostarda, mostra para os discípulos e fala: olha que mistério bonito. É a menor de todas as sementes, a semente de mostarda. E, no entanto, quando ela cai no solo certo, quando ela recebe os cuidados que nós podemos oferecer àquele potencial que está dentro dela, ela se torna a maior de todas as árvores. Se torna uma árvore frondosa, mas o seu início está ali, pequenininha. A antropologia cristã nos ensina isso. Deus não errou em nenhum de nós. Deus não errou com nenhum de nós. Eu sou a semente certa. Você é a semente certa. Mas por que às vezes eu não floresci como podia? Porque não estava no solo certo. Interessante isso. Mas como é que eu sei que eu estou no solo certo? Ah, meu amigo, minha amiga, nós temos uma coisa que se chama desassossego, que o coração faz questão de demonstrar quando ele tem sinais de que ele não está no lugar certo. Deus nos mostra que nós somos a semente certa no solo errado quando Ele nos aponta para os desassossegos, quando você percebe que você não está em paz. Porque o solo é circunstancial. Eu posso muito bem oferecer um solo para mim hoje que seja circunstancial. É um exemplo simples. Você está passando pela faculdade, você está aprendendo uma profissão. É um solo circunstancial. Você não fica definitivamente na faculdade. Aliás, na vida, em lugar nenhum, nós ficamos definitivamente em lugar nenhum. Porque está sempre sendo mudado. Agora, no momento em que você está ali, mesmo não sendo o solo certo para você, você precisa florescer. E aí não vai depender dos outros, vai depender do seu empenho. Quantas vezes, eu nunca suportei matemática, nunca. Eu era aquele aluno, nunca reprovei, nunca tive nenhum entrave na minha vida como estudante, porque eu me dedicava. Mas não venha me dizer que eu passei sorrindo, feliz, quando estudava matemática. Não, era uma tortura. Aliás, eu sonho até hoje, olha o que é uma pessoa traumatizada. Até hoje eu ainda sonho que é domingo, que é de noite, que está tocando a musiquinha do Fantástico,
e de repente eu lembro que eu tenho prova de matemática na segunda e não estudei. É um sonho recorrente. E eu acordo apavorado, sem ar. Sim, uma experiência de quase morte para mim. Então, quando eu estudava matemática, eu tinha consciência, não é o solo que eu vou florescer, mas neste momento é o solo que eu tenho. Eu não posso ocupar a minha cabeça neste momento com língua portuguesa, que eu gosto. Eu não posso ocupar a minha cabeça neste momento com história, que eu gosto. Neste momento eu preciso ocupar a minha mente com o aprendizado da matemática. Isso é circunstancial. Se eu fosse uma pessoa neurótica que cultivasse sentimentos ruins e doentios, eu escolheria ser matemático para sofrer a vida inteira. Porque tem gente assim, é doente da cabeça, gosta de sofrer e vai correr atrás de tudo que ela não gosta porque ela gosta de ser masoquista. Ela é masoquista, ela vai sofrer. Ai, quanto mais difícil, mais eu quero. Ai, isso é ruim demais. É isso mesmo, é isso que eu estou querendo. Não sou doente e não sugiro que você seja também. Precisou passar por uma circunstância desagradável? Floresça mesmo ali. Seja inteiro. Mesmo que não seja, e consciente, não é a escolha que eu faço, mas eu quero passar por isso. Eu escolho passar por isso porque é necessário para eu chegar do lado de lá. Pessoas. Na inteligência emocional, a gente aprende uma coisa muito... Não estou falando que eu estudei isso, não. Estou falando na minha lida com a minha inteligência. A inteligência emocional, ela vai me dizer exatamente, por exemplo, eu estou com uma pessoa extremamente desagradável, me insultando, falando horrores para mim. Eu sorrio para ela e penso, ela não é definitiva na minha vida. Eu não vou conviver com ela mais. Eu não vou levá-la para minha casa. Ela não faz parte do meu ciclo de amizades. Ela está me ofendendo, ela está sendo... E eu vou passar por isso, igual os japoneses fazem. Não é meu, né? É seu. Em mim não entra, em mim não perpassa, em mim não fica. Aquela circunstância não é definitiva. Aquela pessoa é circunstancial. Isto é, não é uma escolha, não faz parte de mim. Então eu estou ali, escuto tudo e não absorvo nada. Ah, mas isso é difícil demais, padre. Isso é fruto de uma inteligência emocional muito elevada. Eu presenciei uma cena dessa no Japão. O lugar onde eu mais vi essa consciência de que a ofensa não me pertence. Estava com algumas pessoas e eu presenciei uma explosão assim, de ódio contra aquele motorista que estava ali para nos prestar um serviço. A explosão de ódio não foi minha, graças a Deus. E a pessoa muito inflamada, mas derramava em cima daquele homem tudo que você puder imaginar de ruim, numa língua que ele entendia. E esse senhor, que era o motorista, não ficou numa postura de coitadinho de mim, ele não ficou nessa postura, coitadinho de mim, mas ele também não revidou. Ele ficou no meio termo. Foi ali, Ziza, que eu entendi o tal do caminho do meio, que não é ficar humilhado, mas também não é assumir aquela prepotência. Porque toda vez que alguém é prepotente comigo, e eu assumo o mesmo tom, eu falo no mesmo tom, eu estou cometendo o mesmo erro. Ali eu vi pela primeira vez na minha vida, concretamente, antes mesmo de ler o livro O Caminho do Meio, eu vi concretamente o que significa ficar no caminho do meio. Aquele senhor, diante de tanto ódio em cima dele, e ele não tinha nenhuma responsabilidade, as coisas deram errado, mas de repente aquela pessoa que estava inflamada, como eu também às vezes fico inflamado diante de uma coisa que está errada, e eu fico louco para encontrar um culpado, ainda que seja um papagaio, eu preciso derramar minha ira em cima de alguém quando as coisas não vão bem, não é assim? Pode ser a porta. Essa porta também não tinha que estar aqui uma hora dessa. Ser humano, nós somos tudo doido. A gente precisa de um culpado para a gente derramar nossa bilis.
E aí, como ele não tinha nenhuma culpa, ele não ficou nem humilhado, nem prepotente. Ele simplesmente, ele parou para ouvir, ele não ignorou, ele fez assim com os braços, abaixou os olhinhos, de vez em quando ele só olhava, sorria, abaixava novamente, com os bracinhos assim, Ziza. Ele ficou fisicamente pronto para receber aquilo tudo. Ao final de tudo, minha gente, eu confesso para você, eu sou muito chorão. Eu fico, e sobretudo, meu Deus do céu, nada me tira mais do eixo, ou nada me empobrece mais do que quando eu vejo alguém sendo humilhado. E quando sou eu o que humilha, eu adoeço de ir para a cama. Como algumas vezes já aconteceu, e eu tive coragem até de já contar algumas situações. Aí aquele senhor, e aí eu comecei a chorar na hora que eu vi a postura dele, porque me comoveu. Eu só pensava, meu Deus, que grandiosidade de alma. E você poderia dizer assim, mas ele não estava entendendo nada do que estavam falando para ele. Estava sendo em inglês, a língua que ele conversou conosco dentro do carro o tempo todo. E aí ele fez assim, ele ouvia, ele olhava para mim, olhava para as outras pessoas, olhava para aquele que o humilhava, fazia assim, e às vezes sorria sem deboche. Não era um sorriso de deboche. Volto a dizer, era o sorriso que nos põe no caminho do meio. Era assim, eu entendo que a sua ira, mas eu não tenho nenhuma necessidade de guardá-la em mim. Ele sorria para alguma coisa que era superior a todos nós, que ele já tinha alcançado e que nós estávamos longe de saber o que era. E aí, quando de repente tudo terminou aquela cena, ele tirou o chapeuzinho, porque lá era tudo muito formal, aquele chofer de chapéu mesmo, ele tirou o chapeuzinho dele e no gesto de reverência desejou a todos nós boa viagem, fazendo assim: meu Senhor. O que aquele homem entendeu? Pode ser que ele nem seja cristão. Pode ser que ele esteja num outro canteiro da religiosidade. Mas aquele homem, ele tinha a espiritualidade que o Evangelho de hoje nos sugere. Florescer onde Deus nos planta. E entender que há circunstâncias que nós não devemos assumir como nossas, mas devemos passar por ela com hombridade. Sim, quando alguém tem um ímpeto de ira contra mim, quando alguém tem um ímpeto de ira contra você, é uma circunstância. Mas a nossa emoção é burra. Ela interpreta aquilo como definitivo. A nossa emoção é burra e nos faz pensar, se eu não revidar, se eu não falar tudo que eu quero falar agora, eu sou um idiota. Quando na verdade a gente fica ainda mais idiota é quando a gente deixa aflorar o que há de ruim. A sabedoria seria compreender isso. Isso não é meu, esse discurso não é para mim, não vai me atingir porque ele não faz sentido. Se ele estivesse esbravejando com uma coisa que de fato eu tive responsabilidade, ainda assim eu não assumiria a ira dele. Eu assumiria o conselho. Eu gostaria de aprender com o erro que eu cometi. Mas não. Naquele momento, a semente que nós, de alguma forma, estávamos julgando sobre ele, ele se recusava a acolher. A circunstância que ele vivia estava plenamente iluminada pela sua consciência. Isso não é meu. Minha gente, toda vez que nós precisamos florescer, toda vez que nós precisamos dar a um fruto em alguma situação, nós precisamos saber o que nós estamos escolhendo florescer. Ou você acha que essa parábola de Jesus é só para a gente pensar, eu jogo uma semente aqui, jogo a semente no lugar errado? Não, nós temos que pensar no fruto que nós oferecemos às pessoas à medida que nós vivemos. O que eu floresço? Que fruto eu forneço nas relações que eu estabeleço? O tempo todo eu estou aqui.
nessa oportunidade de florescer e de ser alguma coisa para alguém. O tempo todo. E nós nunca podemos nos esquecer, eu sou a semente certa. E às vezes eu posso estar no solo errado. Como eu dizia anteriormente, como é que eu faço para perceber que é o solo errado? Ouvindo-se. Não há melhor maneira de perceber a qualidade da vida que nós vivemos, inclusive dos frutos que nós estamos oferecendo, do que quando nos ouvimos. Nós perdemos o hábito de nos ouvir. Nós ouvimos todo mundo, menos a nós mesmos. Quantas vezes eu vejo pessoas angustiadas, como se eu tivesse a solução para os seus problemas, como se a palavra que eu vou dizer pudesse resolver todos os conflitos. Antes de você perguntar para mim, pergunte-se. Não se apresse em querer retirar do outro o que você precisa se oferecer. Quem sou eu perto do que você sabe de você? Eu sei que às vezes nós temos ansiedade de querer que o outro nos aponte um caminho, que o outro nos dê uma resposta, que o outro nos dê uma opinião. Tá bom, mas qual é a opinião que você tem sobre isso? É você que se conhece. É você que sabe exatamente o que você está passando. Quais são os instrumentais que você tem para usar aqui, neste momento, nessa luta? Pode ser que o meu conselho seja absolutamente desconectado da sua realidade, porque eu não lhe conheço. Nós perdemos o hábito de nos ouvir, e porque perdemos o hábito de nos ouvir, nós estamos cada vez mais ficando no solo errado, sendo a semente certa. E quando nós estamos no solo errado, mesmo sendo a semente certa, e se não temos a sabedoria do Japinha, que soube preservar a sua essência para somente atravessar aquele momento, sem ser sugado por ele, quando nós não temos essa sabedoria, a gente cresce raiz no solo errado. Aquele homem não cresceu raiz naquele momento. Ele não permitiu que nada da sua essência se fixasse naquele momento de humilhação. Ele passou por ela flutuando. As raízes não tocaram o solo. Mas, lamentavelmente, como nós dizíamos no início da nossa celebração, às vezes nós temos profundas chagas dentro de nós porque nós permitimos que nossas raízes ficassem fixadas no momento em que nós estávamos sendo humilhados. Ai, é aquela velha humilhação que tem 35 anos que aconteceu, que quando você conta hoje você ainda chora. Cresceu raiz onde não devia. Escolheu ficar no solo errado. Como é que a gente sabe que curou? Quando você conta e ri. Vocês não sabem o que aconteceu comigo uma vez. E já começa a rir para não dar o direito do outro rir primeiro. Ria de si mesmo. Ria das humilhações passadas. Interprete isso como uma piada boa que você pode contar hoje. Numa roda de amigos. Um coração curado conta a humilhação do passado rindo. Um coração curado, um coração que não fixou a essência no lugar impróprio, está sempre livre para rir de si mesmo. Mas quando nós temos necessidade de nomear as personagens, a gente lembra até a roupa que ela estava usando. Por quê? Raízes crescidas no solo errado. E quanto estrago nós fazemos em nós e fazemos nos outros, porque não tivemos a sensibilidade de perceber. Isso é circunstancial, isso não é meu. Eu escolho guardar ou jogar fora. Eu escolho permitir que as raízes se entrelacem nesse chão ou não. Esse chão é tão nocivo que eu só quero pisar sobre ele como se eu pudesse até com alguma distância.
Eu não queria nem que os meus pés pisassem nesse solo. Eu queria passar por ele como se estivesse flutuando. Às vezes, quando você tem um contato com uma pessoa que tem energia ruim, você sabe. Uma pessoa que tem inveja de você, ou uma pessoa que nutre por você um sentimento que não é o que você gostaria que fosse. Toda vez que você está diante dessa pessoa, a melhor postura é essa, a do Japinha. E a gente sabe que energeticamente, quando você faz isso com os braços, você cria uma proteção, não é? Protegendo aqui, ó, o centro da minha existência. Estou lá ouvindo aquela história horrível, mas estou assim. Pior que agora todo mundo vai saber, né? Estou contando. Se eu ficar assim diante de você, é porque a sua energia está ruim para mim. E se você ficar diante de mim, eu vou saber que a minha energia está péssima para você. Ambiência emocional, eu tenho falado tanto disso. Quais são as pessoas que você escolhe influenciarem a sua vida? Seja honesto. Você é a semente certa, às vezes ao lado de outras sementes erradas. Não erradas para eles, porque a semente é sempre certa para si, mas eu posso ser a semente errada para o seu solo. Viu? As regras do relacionamento passam o tempo todo por isso. Para você não crescer raízes nos lugares onde você não vai crescer. Para você não jogar suas raízes num solo que vai te secar. Quando eu falava, escolher uma profissão. Quantas pessoas por uma conveniência, e às vezes essa conveniência passa, às vezes é o curso da moda. Eu lembro que eu tinha uma safra de amigos na década de 90, 80, 90, que todo mundo quis fazer medicina. E eu nem sei se eles se perguntaram se medicina seria o ofício que os realizariam. Mas era o curso da moda. Dava status dizer que fazia medicina. Olha que bobagem, gente. Você desperdiçar uma vida inteira só porque dava status ser médico. Médico é igual sacerdócio. Ou você ama, ou você não tem condições de ficar ali. Não tem nenhum glamour. Não. O curso é pesado. Tanto é que vocês não fazem ideia da quantidade de suicídios que existiam no curso de medicina quando eu trabalhava na Pastoral da Educação. Às vezes era uma imposição de pais. Também isso foi de uma época. Era chique ter um filho médico. E já crescia aquela criança ouvindo isso do pai. Esse aqui vai ser médico, batia na cabeça dela. E ela nunca teve coragem de dizer, não, pai, isso é um sonho seu, não é meu. Quantas vezes os nossos filhos são as sementes certas, plantados nos solos errados, porque eles quiseram nos agradar, porque eles não tiveram coragem de nos desafiar, ou porque nós não tivemos coragem de olhar para nós mesmos e perceber que nós estávamos sendo cruéis, impondo a eles um sonho que não era deles, mas era nosso. Até na profissão. Se você se sente infeliz, ouça o recado do seu coração. Eu sei que agora é um momento difícil mudar de vida. Estamos numa pandemia, estamos com desemprego gritando, então se você tem uma estabilidade neste momento, eu lhe recomendo a não mudar as peças do tabuleiro. Mas tão logo a situação se estabeleça e você sentir que o seu coração está lhe dizendo que você é a semente certa no solo errado, mude de vida. Que às vezes vender coco na praia vai nos trazer mais alegrias do que ficar horas e horas dentro daquele escritório. Vai ganhar menos? Mas tem um ganho que não é material. Eu me pergunto o tempo todo, e você pode ter certeza, que se um dia eu estiver infeliz na vida que eu assumi, você não precisa me dar conselho. Eu serei o primeiro a dizer a mim mesmo, eu não estou feliz nessa vida que eu assumi.
É difícil, né? Porque às vezes a gente tem que reconhecer que nós estamos no solo errado há mais de 30 anos. É duro. Às vezes nós precisamos olhar para uma vida que você investiu e a alegria não chega e a satisfação nunca ocorre, porque você precisa reconhecer que a base foi construída em cima de um solo que não era o seu. A parábola do Evangelho, a parábola do semeador, que o Evangelho de hoje nos fala, tem muitas interpretações. Eu escolhi essa hoje. Não tinha preparado nada, me ocorreu no momento que eu comecei a falar. Eu acredito que seja uma reflexão válida para todos nós, porque é tão comum esse erro. É tão comum esse erro. Escolha estar no lugar certo, porque a pessoa certa você já é. Deus não errou com você. Talvez a coisa mais triste que existe na face da terra é quando uma religião leva uma pessoa equivocadamente a pensar que Deus errou com ela. Eu nunca quis que meu discurso fosse para fortalecer esse equívoco. Deus não errou com você. Deus não errou comigo. Mesmo quando você identifique aquilo que os outros compreendem como algo que não é divino, como algo que não é sagrado, é seu. E o que você vai fazer com tudo isso é entre você e Deus. Eu sei que muitos discursos religiosos reforçam que Deus errou com aquelas pessoas. Mesmo que não digam isso, que jamais vão dizer que Deus errou. Mas a partir do momento que rejeitam uma pessoa por aquilo que ela é, a partir do momento que rejeitam uma pessoa por aquilo que essencialmente ela tem dentro de si desde criancinha, de alguma forma nós estamos dizendo que Deus errou com ela, ou que a trouxe ao mundo somente para sofrer, para resignar-se. Não. O projeto de Deus para nós é florescer quem somos. E aí, quando você vai florescendo, estando no lugar certo, Deus constrói uma obra linda em você e através de você. Então Deus não errou com você. Você pode ter errado com você. As pessoas podem ter errado com você. Mas Deus não errou na essência. Então a conversão é você retirar o excesso do que os outros erraram com você. Ou do que você permitiu, sendo a semente certa, ficar no lugar errado. Pousa o teu olhar sobre os meus olhos, escuta o meu silêncio a te falar. Prova a solidão em seus segredos. Sei que não queres ver-me assim. Não és indiferente ao meu jeito de sentir. Conheces e decifras meu querer. Sabes que não posso ser sozinho. Teus olhos lançam luzes sobre mim. Tenho a minha raiz no teu mistério. Eu não posso crescer em outro solo. Nada pode preencher
Você não pode ser feliz longe de você, porque às vezes isso acontece. Você larga a sua essência ali e vai viver a vida que os outros quiseram de você. Você larga a sua essência ali e vai assumir os acidentes dos outros. Você larga a sua essência ali e vai viver as circunstâncias eternamente desagradáveis sem nunca retornar àquilo que você é. Você, em nome de uma religião que lhe ensina o sacrifício, você vive se sacrificando, se sacrificando, se sacrificando, ainda que isso lhe custe o mais sagrado, que é aquilo que Deus não lhe pede que sacrifique a sua verdade. É fácil você saber se o que os outros estão lhe sugerindo em nome de Deus é sagrado ou não. Deus está lhe pedindo para sucumbir à sua essência, à sua verdade? Então não faz sentido. Agora, se Deus estiver pedindo para você sucumbir a algumas circunstâncias, isso faz sentido. Sacrificar-se em algumas circunstâncias. Eu me sacrifico agora, porque o que minha essência pede é isso. Se eu não sacrifico nesse momento para ultrapassar essa barreira, a minha essência fica empobrecida do outro lado me esperando. Agora, quando você escuta que é preciso sacrificar o tempo todo, sem nunca ter o sabor da essência, o sabor da alegria de ser quem você é, isso é diabólico, praticado em nome de Deus. Tenha coragem de se olhar. Nada, nenhuma situação, nenhuma pessoa, nenhum sonho do outro tem o direito de lhe fazer esquecer quem você é. Sua essência, plantada no solo de cada dia, para que ela floresça, para que ela cresça. Tenho a minha raiz no teu mistério, eu não posso crescer em outro solo, nada pode preencher meu coração que sempre diz: eu não posso ser feliz longe de ti. Tenho a minha raiz no teu mistério, eu não posso crescer em outro solo, nada pode preencher meu coração que sempre diz a mesma coisa sempre, que eu, que você, nós não podemos viver longe de Deus. E reinterprete isso: viver em Deus não é outra coisa senão viver em nós. Nada, nem ninguém pode nos retirar de nós. Você é a semente certa, que ainda esteja num solo circunstancial que não é o seu. O seu destino, o que Deus quer, é que você chegue ao solo da sua verdade. Eu não posso ser feliz longe de ti. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.
Amém. Vamos colocar sobre o altar as nossas intenções, o nosso coração, para que sejam, junto com o corpo, o pão e o vinho, transformados no corpo e sangue de Jesus. Sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Que seja por tuas mãos o sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem de todos os dias. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. E nosso coração serve. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associados aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra
Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Bendito seja. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença nos servir. Nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Wilson e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos vossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. De maneira especial, pelo 7º dia de Eunice Braga, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja com todos vocês. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não digo de dizer mas dizer uma palavra e que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
sorriso. Graças, Pai, por ti mesmo o que és, por ti mesmo como és, venho agradecer. Graças, Pai, por amar-me numa cruz, com amor incomparável em seu Filho Jesus. Graças, Pai, por teu amor e bondade, por tua força e amizade, por ser um Pai leal, tão leal. Graças, Pai. Obrigado, Senhor. Graças, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua bondade, por teu amor, Graças, Pai. por tua misericórdia. Obrigado pela Eucaristia, que hoje nos confirma, que hoje sela em nós a qualidade da semente que somos. Muito obrigado, Senhor, por nos recordar do valor que temos, por acordar as consciências que até então estavam letárgicas, consciências que estavam adormecidas e que hoje, pela força da Tua Palavra, da Tua Eucaristia, presença real entre nós através do corpo e sangue, mas também da Palavra. A Palavra que ara o nosso coração, que abre fendas e que deposita a semente da verdade. Sim, Senhor, hoje o que nós queremos te pedir é a semente da verdade. Que tudo que está obscuro e sem conhecimento em nós possa receber o benefício do esclarecimento da palavra que gera a verdade, o encontro com a verdade, para que nós tenhamos condições de reconhecer se o solo em que hoje estamos é o que o Senhor nos pede, ou se estamos administrando as circunstâncias com a sabedoria que nos faz preservar a essência. Que nenhuma circunstância, Senhor, venha retirar a força da nossa essência. Ajude-nos a passar pelos momentos difíceis sem interpretá-los como definitivos. Ajuda-nos, Senhor, a passar pelos momentos de desânimo, de tristeza, sem nunca percebê-los como definitivos. Ajuda-nos, Senhor, hoje a plantar o nosso coração no solo que possa ajudar a florescer. E arranque, Senhor, as sementes que estão nos lugares errados. Desinstale, Senhor, por meio da consciência, da voz interior que tudo esclarece quando nós a ouvimos. Mas nós queremos pedir, Senhor, que nos concedas o dom do renascimento, que todo equívoco caia por terra. Se porventura até o dia de hoje eu estive no solo errado, me ajude a reconhecer isso, Senhor. Que cada um dos meus irmãos que hoje, como eu, tenha a oportunidade de pensar no solo em que estão. Se por acaso chegarmos à conclusão, Senhor, de que não estamos no solo certo, conceda-nos os recursos para dele sairmos. Venho a mim.
desejar o meu lugar. no meu lugar. Conceda a minha graça, Senhor, de estar no meu lugar. No meu lugar, não mais errar. Planta-me, Senhor, no meu lugar. Fique, Senhor. Planta-me, Senhor, no meu lugar. Arranca-me os excessos. Sim, Senhor. Ajude-nos a arrancar tudo o que cresceu em nós e que não nos pertence, Senhor. Arranque-nos do medo, dos receios, das inseguranças, das mágoas, dos rancores. Sim, Senhor. Que a nossa verdade prevaleça. Planta-me no meu lugar. Reza comigo, você que está em casa. Reza conosco. Peça ao Senhor hoje a graça de estar no seu lugar, no lugar certo, no solo certo. Peça ao Senhor hoje a graça de você reconhecer Dá-me tua graça. se não estiver no lugar certo. No lugar Peça ao Senhor hoje a graça de lhe ajudar a mudar as suas escolhas. Dá-me tua graça. Sei que às vezes elas são condicionadas Te escolhi. porque nós ficamos tão preocupados com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão achar, que às vezes nós somos a última pessoa a ser ouvida. Ouça-se A liberdade. e saiba que ao se ouvir, você está ouvindo o Senhor em você. O Senhor confirma. Quando Ele quiser a sua mudança, Ele confirma. Quando Ele quer a nossa mudança, Ele confirma. Quando nós vamos perguntar às pessoas que nos amam, nós vamos entender o querer de Deus para nós assim. Confirmadas pelo Espírito Santo, as pessoas se tornam para nós um indicativo do que Deus quer. Mas primeiro é preciso se ouvir. É em você que Deus falará em primeira instância. Dá-me tua graça. Dá-me tua graça, Senhor. Dá-me a graça de estar no solo certo, Solo certo. no lugar certo, No lugar certo. e crescer E crescer. e florescer no lugar certo, Com terreno fértil. no lugar Sem certo. espinhos e sem pedras. Terreno fértil. No lugar certo. Senhor. Obrigado, Senhor. Tenho a minha raiz no teu mistério. Eu não posso crescer em outro solo. Nada pode preencher Meu coração que sempre diz: eu não posso ser feliz longe de ti. Não posso ser feliz longe de ti. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação, cada vez que celebramos este mistério, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Permaneçamos em paz e o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Oh, Mãe Santíssima, me leva
nessa hora em que eu te rogo aqui, Dentro em meu peito está a vontade. eu lembrei hoje daquela musiquinha enquanto a gente rezava. Quando Jesus passa, lembra? Quando Jesus passa, simplesinho assim. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Você pode cantar aí em casa com a gente. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Que força incrível tem essa expressão, minha gente. Eu estou no meu lugar. E às vezes nós passamos uma vida inteira para ter o direito de ficar no nosso lugar. Eu sei o quanto você luta para estar no seu lugar, para você construir o seu lugar. É isso que nós desejamos. Que cada vez mais nós tenhamos coragem, disposição de assumir o nosso lugar. E a quem já está conquistando isso diariamente, quem já tem essa satisfação de viver em si, não tem alegria maior do que você saber que você já vive em si e isso basta. E que os outros aprenderam a gostar de você porque você vive em si. O viver em si já é suficientemente motivo para que os outros queiram estar com você. É muito triste quando a gente precisa mentir para os outros estarem com a gente. Mas quando a gente assume a nossa verdade, quando nós temos condições de ser quem somos, e ainda assim as pessoas continuarem escolhendo estar com a gente, porque nós estamos no caminho certo. Que Deus abençoe vocês, obrigado pela companhia e até domingo que vem, se Deus quiser. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Mais uma vez, bem bonito. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É comentário. Obrigado pelo carinho, minha gente. Deus abençoe vocês. Bom domingo para todo mundo. Babi, minha amiga, saudade de você. Que Deus abençoe.